Fala, meus queridos, vamos resolver então algumas questões sobre barras fletidas, exercícios de aplicação. Esses exercícios que eu sempre busco trazer são atemporais, tá? São exercícios que você fixa o conteúdo e não necessariamente são mais atuais ou mais antigos, são bons exercícios para fixar o conteúdo. Primeiro deles, a norma técnica estabelece os requisitos básicos devem ser obedecidos no projeto a temperatura ambiente de estruturas de aço e de estruturas mistas, de aço e concreto, de edificações, com base no método dos estados limites. Ora, método dos estados limites, requisitos para projeto de estruturas de aço, sabemos, claro, de graça, a NBR 8800. Polícia Federal, com relação às especificações de materiais e de serviços empregados na construção civil, julgue os itens subsecutivos. De acordo com a NBR 8800, em projetos para a execução de obras com estruturas de aço em edifícios, o dimensionamento da estrutura pode ser estimado utilizando-se simultaneamente métodos dos estados limites e das tensões admissíveis. Sabemos que tensões admissíveis não são admitidos como forma de dimensionamento de estruturas metálicas, portanto, gabarito errado. Para o projeto e dimensionamento de peças de estrutura de aço de edifícios, o coeficiente de ponderação das resistências utilizado para verificação das peças metálicas no estado limite de serviço é... Ora, a gente tem nas combinações o coeficiente de minoração, né, das resistências, coeficiente de ponderação das resistências, e que para escoamento e flambagem em instabilidade, em condições normais, na combinação normal, 1.10. Na resistência, quando eu quero falar de ruptura, eu preciso ser um pouco mais restritivo, eu preciso ter um coeficiente que reduza ainda mais a resistência. Então, é 1.35. Agora, quando eu estou falando de estado limite de serviço, eu quero saber as condições reais. Eu não quero fazer um cenário de ruptura, e sim um cenário de condições reais em serviço. Portanto, qual é o coeficiente de minoração das resistências? Nenhum. Simplesmente é o fator 1. Nem reduz e nem aumenta a resistência. Por isso, o meu gama é 1. Lembre-se disso. É importante lembrar que não utilizamos aí, né, minoração da resistência quando eu estou falando de estado limite de serviço. No dimensionamento de estruturas metálicas, as condições usuais de segurança referentes aos estados limite últimos, verificadas isoladamente em relação a cada um dos esforços atuantes, são, estou falando de dimensionamento no estado limite último, e qual é a verificação, então, que eu preciso fazer? O esforço resistente é maior do que o esforço atuante. É exatamente isso, gente. O esforço solicitante ou atuante tem que ser menor ou igual ao esforço resistente. Então, gabarito já de cara, letra A, o resto aqui é bobagem. O esforço normal é maior do que a tensão de escoamento do aço à tração. Não. Relação entre o índice de esbeltez, não tem a ver com relação de esbeltez. Solicitação de serviço é maior do que os valores limites de serviço. Não pode ser. E também estado limite de serviço não é estado limite último. E a relação entre o menor e maior dos momentos fletores solicitantes é maior que 1. Não estou falando aqui de relação específica de momentos fletores, sim solicitações de um modo geral. Questão interessantíssima. De forma teórica, geral, para vigas de aço, dentre as alternativas a seguir, o tipo de perfil no qual a ocorrência do estado limite de flambagem lateral com torção, FLT, é mais crítico é qual tipo de perfil eu tenho maior criticidade quando eu falo de FLT. Um perfil H, né, onde a gente tem proporções aí semelhantes, um perfil I, um perfil circular ou um perfil quadrado tubular. Veja, o que nós estamos buscando aqui? Se você lembrar da aula teórica, você vai ver que quando a flexão ocorre em torno do eixo de maior inércia, nós temos possibilidade de flambagem lateral com torção em torno do eixo de menor inércia. Então, quem é que tem essa discrepância de eixos, né, de inércia entre eixos? É
majoritariamente o perfil I. Ah, o perfil H também tem. Tem, pode ter, né? Ele não pode ser, ele não tem a inércia igual, mas quem é mais propenso a sofrer fenômenos de instabilidade lateral com torção? Sem dúvidas aqui é o perfil I, porque ele tem uma inércia muito maior em torno de X, uma inércia muito pequena em torno de Y, portanto, ele é o cara que está propenso a sofrer fenômeno de flambagem lateral com torção. Lembro que a FLT só é aplicável quando o eixo de flexão for o de maior inércia. Então, ainda que fosse um perfil I, se fosse ele deitado com a carga aqui, ele não teria esse fenômeno de flambagem lateral. Precisa respeitar essa condição aqui. E ele continua sendo o mais propenso à flambagem lateral com torção. Considere a flambagem lateral de uma viga metálica simplesmente apoiada, representada na figura abaixo. No dimensionamento, a flexão das vigas metálicas sem contenção lateral, é correto afirmar: o efeito de flambagem lateral pode ser desprezado nas vigas intermediárias em regime inelástico. Inelástico aqui equivale ao regime plástico. A gente sabe que nas vigas intermediárias, né, seções semicompactas, nós temos parte da seção que plastifica, parte da seção que fica no regime elástico. Então, não posso desprezar aí esse efeito de flambagem. O efeito de flambagem lateral nas vigas curtas, que são as vigas compactas, pode ser desprezado. Essas vigas curtas eu mostrei para vocês, lembre-se, o gabarito é esse. Ela plastifica completamente a seção, então ela atinge o momento de plastificação sem ter fenômenos de instabilidade. Então, o efeito de flambagem lateral nas vigas pode ser desprezado. Eu não vejo a norma falando abertamente disso, mas ela fala que essas seções elas não sofrem instabilidade por flambagem. Ela se plastifica primeiro, então ela teria o escoamento da seção como um critério de falha antes de ocorrer, por exemplo, uma flambagem, né? E como eu não posso falar de um estado limite último que ocorre primeiro para depois acontecer o outro, se aconteceu esse já era, né? Não vai acontecer o outro nunca, porque já aconteceu um quadro de instabilidade. Então, essa é a assertiva correta. As vigas intermediárias apresentam o estado limite de flambagem lateral elástica, qual é muito influenciado por imperfeições geométricas da peça. Aí a gente pode pensar aqui que outra alternativa, né? Em viga intermediária, seria as seções semicompactas. Muito influenciada por imperfeições, eu imagino que muito influenciada seria as seções esbeltas, né? Uma questão um pouco difícil. O momento fletor que causa flambagem lateral depende da esbeltez da mesa tracionada no seu próprio plano. Não, flambagem lateral é no plano contrário ao plano de flexão e é também na mesa comprimida, né, que nós teríamos essa saída, essa flambagem lateral. Vigas longas atingem o estado limite de flambagem lateral em regime plástico ou inelástico. Não, as vigas longas são esbeltas e elas flambam ainda em regime elástico. Sobre o dimensionamento de vigas de aço, é correto afirmar: a resistência das vigas à flexão pode ser aumentada por efeito de flambagem local. Lógico que não, né? Vou aumentar a resistência com flambagem? Não. As vigas com contenção lateral contínua não estão sujeitas à flambagem lateral. Perfeito aqui, né? Se tem contenção contínua, ela não vai sair lateralmente, ela não vai ter o fenômeno de FLT. A flambagem lateral gera ganho de estabilidade? Com certeza não. A resistência ao esforço cortante de uma viga pode ser aumentada pela ocorrência de flambagem? Não, não aumenta. Sempre que tem flambagem, tem perda de capacidade portante, perda de resistência na estrutura, né? Não tem como falar que a flambagem vai melhorar uma resistência. As vigas de seção esbelta são aquelas que atingem o momento de plastificação total. Se ela é esbelta, ela flamba, tem flambagem no regime elástico. Então, não plastifica, gabarito letra B. Questõezinhas agora da VUNESP para você ver como uma banca pode ser previsível, tá? Curiosamente, São Paulo e São Bernardo do Campo foram dois concursos do mesmo ano. Eu fiz os dois, eu trabalhei, fui nomeado nos dois concursos, né?
E só notei agora quando fui montar essa aula de quanto a VUNESP repete questões. Eu já sabia disso, mas nessa particularmente foi ainda mais gritante. Veja só, uma viga metálica biapoiada com contenção lateral contínua, que significa contenção lateral contínua, não sofre FLT. Foi dimensionada para as combinações de ação normal nos estados limites de escoamento e flambagem, para resistir ao momento resistente de cálculo de 250 kN. O perfil metálico de seção compacta, aço MR250, ou seja, esse aço de média resistência 250, esse aço equivale ao aço A36, né, na norma STM, tem um FY de 250 MPa. A ser escolhido deve ter módulo de resistência plástico. Quem lembra disso? Módulo de resistência plástico é o meu Z. Qual deve ser o meu Z? Se eu sei que o momento resistente de cálculo plástico, né? Vamos falar assim, para não confundir com elástico, é Z vezes FY. Se eu quero o momento, na verdade, o momento resistente, se eu quero o momento resistente de cálculo, eu divido pelo fator de minoração das resistências. Qual fator, professor? Gama A1, que vale, na maioria dos casos, 1,10. Quando eu falo de flambagem, quando eu falo de escoamento, eu uso gama A1. Quando eu falo de ruptura, né, eu uso o gama A2, que é 1,35. Então veja, nada mais é do que calcular o valor de Z. Eu isolo Z na expressão, que é o módulo de resistência plástico, e coloco, substituo os demais fatores, eu vou encontrar 1.100 centímetros cúbicos, gabarito letra A. Lembrando que o Z, assim como o W, ou seja, módulo de resistência plástico e módulo de resistência elástico, são dados em unidade de medida, né? Ao cubo, digamos assim. Então, eles são dados em metro cúbico, centímetro cúbico, enfim, milímetro cúbico. Portanto, está aí o gabarito letra A. Outra coisa que vale muito de nós lembrarmos, 250 MPa é 250 vezes 10 a 6 Newton por metro quadrado, né? É isso que significa. Mas é muito bom que você lembre que basta dividir por 10 que você vai encontrar 25 kN por centímetro quadrado. Por que isso é bom? Porque facilita muito as contas quando a gente fala de estruturas metálicas e alguns resultados de área são dados em centímetros, tá? Então isso ajuda muito. Gabarito letra A. Veja a questão 2018, mesmo ano, mesma banca e cidades vizinhas. No projeto de uma cobertura metálica para combinação de ações normais nos estados limites de escoamento e flambagem, utilizou um perfil de aço MR250, seção compacta. Por que seção compacta? A gente vai falar que nós não temos problemas de instabilidade. Nós estamos falando de plastificação da seção como critério de estado limite último que vai reger o dimensionamento dessa estrutura, né? Ou ela é contida lateralmente, ou ela é seção compacta. Então ela atinge a plastificação total, lembre-se disso. Como viga biapoiada, com contenção lateral contínua, se o perfil adotado possui módulo de resistência, que é o meu Z, resistência plástica, de 1.100 cm3, seu momento resistente de cálculo é dado pela fórmula ZMD, aqui ele deu a fórmula Z vezes FY, gama 1. O que eu precisaria fazer? Simplesmente calcular o momento resistente de cálculo, substituindo Z, FY e gama A1. É a mesma questão, só que ele pediu o momento e deu o módulo de resistência plástico. Ribeirão Preto, mesmo ano. E a questão é a seguinte, no dimensionamento de uma viga metálica biapoiada de aço MR250 para combinações de ação normal de solicitações, foi especificada uma viga soldada compacta com módulo de resistência plástico de 1.100 cm3. O momento vetor resistente de cálculo nessa viga, em kN é 250. 3 questões idênticas com os mesmos valores no mesmo ano em cidades próximas.
Parabéns, examinador da VUNESP, você tem muita preguiça de montar a prova. Vamos lá, isso é bom, isso é bom. Questão da UFCG. Uma viga de seção I compacta em aço ASTM A36. Lembra que esse aço é equivalente ao MR 250, o escoamento de 250 MPa. E com tensão lateral contínua está submetida a um momento fletor de 250 kN. Para resistir a este momento fletor, o perfil precisa de um módulo plástico na direção X, o nosso ZX, igual a mesmo valor, mesma questão, copiada da VUNESP no ano seguinte. Está aí 1.100 centímetros cúbicos, mesmos valores de questão. Um perfil retangular de aço MR250 de seção compacta com largura, 100 mm e altura 220 deve ser utilizado como viga biapoiada com contenção lateral contínua. Considerando o dimensionamento do perfil à flexão, para as combinações de ações normais, nos estados limites de escoamento e flambagem, o momento fletor resistente de cálculo é... O que eu preciso lembrar nesse tipo de questão? O MR250 possui FY de 250 MPa. O que eu preciso lembrar? Que o coeficiente de minoração das resistências, quando eu falo de escoamento e de plastificação da seção, né, flambagem, quando eu falo de instabilidade, flambagem, escoamento, é 1,10 para a combinação normal. Portanto, é isso que eu preciso lembrar nesse tipo de questão. E, obviamente, é só a aplicação direta da fórmula. Neste caso, quanto vale o Z? É para a seção retangular, BH ao quadrado sobre 4, isso nós vimos na aula teórica e é facilmente dedutível. Portanto, o momento resistente é de 275 kN/m. Em uma estrutura metálica foram utilizadas vigas de aço de seção transversal retangular maciça de 60 por 120. O módulo plástico máximo da seção transversal dessas vigas é módulo plástico. Se eu não lembro da fórmula de cálculo do Z, basta eu lembrar, poxa, numa seção retangular eu preciso plastificar a seção como um todo. Então, se eu adoto este ponto aqui como referência para calcular, olha, o meu momento resistente nada mais é do que Z, módulo plástico, vezes FY, dividido por gama A1. Mas quem é o bendito Z? Se eu já sei os demais, meu Z é, força vezes área. Então, FY, quanto que vale essa área? BH sobre 2, está aqui, FY, BH sobre 2, vezes a distância entre estes dois pontos, que é a minha distância D, que é H sobre 2. Está aqui, Então, é força vezes área, este é o meu momento. Isso tudo vezes dividido por gama A1, desculpa. E aí, lembrando que o Z vale BH ao quadrado, a questão só pediu Z, que é o módulo plástico. Então, BH ao quadrado sobre 4, 216, gabarito letra B. Nossa última questão, que parece difícil, mas não é, em uma estrutura de aço. Uma estrutura de aço será projetada para estado limite último e para situações de combinação de ações normais, com uma viga biapoiada contida lateralmente num perfil de aço MR250 de seção compacta, como ilustrado na figura. Essa figura pode te assustar. Considerando que o módulo plástico da seção transversal em torno do eixo X seja 1190, o momento resistente de cálculo dessa viga é, gente, se eu já tenho o Z, foi dado o FY, eu só precisaria lembrar que o coeficiente de minoração vale 1,10 e aplicar a fórmula para o cálculo de momento resistente de cálculo plástico, né? 270,45, gabarito letra A. Espero que tenham fixado esse conteúdo dessa aula de exercícios. Precisou de alguma coisa? Volte na aula teórica
para entender novamente o conceito, mas enfim, o mais cobrado nesse assunto é o momento de plastificação da sessão, que é o nosso MP ou M de plastificação, ou também as questões podem cobrar de você o meu Z, né, que é o módulo plástico da sessão. Beleza? Um abraço, até a próxima.